Meus irmãos, com muita alegria, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Louvo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos, nesta manhã de escola bíblica dominical, para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor Deus, este tão importante tema, que é aprendermos a respeito do corpo de Cristo, a sua origem, a sua natureza e a vocação da igreja no mundo. Nós temos um tema dividido em 13 partes. Nós já estamos na terceira parte. Se você perdeu uma das duas primeiras, eu já não consigo voltar lá. Mas eu consigo te deixar cientificado de que agora em diante não perca mais nenhuma, e aí você vai conseguir pelo menos 70% de aproveitamento em sala de aula. Já aprendemos a origem da Bíblia, da igreja, melhor dizendo, as imagens bíblicas da igreja, foi a lição já ministrada pelo pastor Vitor Luiz Gonçalves, lição de número 1, lição de número 2 pelo pastor Marcílio, e uma das imagens que nos dá uma visão, uma tipologia do que é a igreja, é a imagem do corpo. E o pastor Marcílio ministrou isso na aula passada. E hoje nós, com a ajuda do Espírito Santo, mostraremos como este corpo forma a natureza, ou expressa o que é a natureza da igreja. É um assunto que é bem próximo de nós. Nós já temos bastante informações, até porque somos igreja, então é um assunto que ao mesmo tempo é fácil, se constitui um desafio, porque pode haver interpretações diferentes daquilo que rege o nosso costume ou a nossa declaração. Então aquilo que vou ministrar-lhes está baseado no que o pastor José Gonçalves comenta, tanto na lição, como no seu livro. A igreja, ela foi inaugurada na cruz do Calvário. A denominação Assembleia de Deus tem mais de 100 anos, e eu tenho apenas 31. Então eu estou amparado por quem pode me ajudar mais. Pastor Jeremias Couto, da nossa Teologia Sistemática Pentecostal, doutrina da igreja. Se você não tem, te oriento a ter. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, é a biografia que nós também nos amparamos para poder estar ministrando esta aula. E eu gostaria, sempre gosto de deixar uma indicação de um livro, do mesmo comentarista desta lição. Nós temos este material lançado ano passado, a Grossolalia e a formação das Assembleias de Deus. Aqui está a nossa história como identidade pentecostal, é um material único, assusta um pouquinho porque tem mais de 400 páginas, porém, para você que gosta de estudar, para você que quer entender como a denominação Assembleia de Deus chegou onde está, eu te indico este material. Vai nos ajudar muito para entender a nossa formação na identidade pentecostal, a nossa doutrina da salvação, porque assim o cremos, e o importante papel do Espírito Santo, que inclusive iremos falar nesta manhã, dentro desta igreja. E ainda, por último, porém não menos importante, eu quero te indicar este material, Doutrina da Igreja. É fácil para você adquirir ele. Estão abertas as vagas para o curso básico de teologia. Começa dia 19 de fevereiro, a próxima turma. Tem turma segunda, quinta e sábado. Invista um pouco mais na tua qualificação, no teu conhecimento, e você vai ter um material tal como esse, um módulo, 4 encontros, para aprender sobre doutrina da igreja. Dito isso, irmãos, eu gostaria de trazer-lhes a palavra-chave, a natureza da igreja. Quando eu falo de natureza, é bem provável que muita coisa já veio na tua mente. Você se lembrou da última viagem que você fez para a ilha do Caribe, e aí você se lembra daquela praia, né, das ondas do mar, que você disse, isso que é natureza. Ou talvez, ontem,
alguém te tratou mal e você pensou, isso é uma natureza ruim. Ou talvez alguém te elogiou, falou, eu gosto de você, que você tem uma boa natureza. De uma forma ou de outra, quando nós tratamos desta terminologia, desta expressão, a natureza, eu estou falando, agora de maneira um pouco mais ampla, eu quero entender do que é feito, do que se constitui. As senhoras vão às lojas, eu não vou nem saber falar o nome de bolsa chique. Fala o nome de bolsa chique aí, Mônica. A gente não compra, né? O nome de uma bolsa chique, você chega lá e você pergunta, de que natureza é? De que material que é? É couro legítimo? Ou passou pelo nosso país vizinho? Esta obra é uma obra-prima? É uma natureza original? Ou é paralela? Então nós queremos saber do que é constituído. Natureza é isso. Qual é a origem? A igreja, qual é a natureza da igreja? O que é a igreja? Nós iremos aprender nesta manhã, dentro do que o pastor José Gonçalves propõe. Nós iremos pensar junto que a igreja, ela tem uma natureza. E quando eu falo nesta natureza, uma natureza cristã. E aí, a guisa de introdução, está no teu material, para te facilitar, eu já coloquei nos slides, e eu vou caminhando contigo. A igreja genuinamente cristã, ela se fundamenta onde? Na palavra. O fundamento, ou seja, os nossos irmãos aqui, engenheiros, pedreiros, servente, ou eu que sou orelha seca, a gente sabe que toda casa começa pelo seu fundamento, o seu alicerce. Qual é o alicerce, qual é a base desta igreja? É o Logos. Se você responder que é Jesus, você acertou, porque Jesus é o Logos, é a palavra viva, é o verbo encarnado, é o Deus invisível se tornando visível, e não apenas visível, conhecido por nós, experimentando as nossas dores, experimentando aquilo que traz angústia para o homem, o verbo encarnado, a base da igreja, o fundamento da igreja. Paulo expressa isso dizendo que nós devemos considerar anátema, ou seja, maldito, maldição, qualquer outra pregação que não tenha por base o Cristo, o fundamento. Eu posso te assegurar que quem prega as Sagradas Escrituras não consegue pregar outro fundamento a não ser Cristo. Só prega outro fundamento além de Cristo se eu abro para as filosofias deste mundo, se eu abro para as minhas concepções, para os meus achismos. Mas é que eu acho o quê? Porém, a base de uma igreja genuinamente cristã, ela está na palavra. E é por isso que nós dizemos que a nossa base é ortodoxa. É uma palavra um pouco diferente. Geralmente a gente não usa isso para poder falar com os nossos amigos, para gravar um áudio no WhatsApp. Mas vamos entender o que é ortodoxia. Para nós pensarmos ortodoxia, eu quero te lembrar uma palavra parecida para nós entendermos. Uma palavra que se chama ortografia. Todos nós sabemos ortografia. O que é ortografia? Não é uma empresa de consultório odontológico. Orto é correto. Então, quando eu falo em ortografia, grafia é escrita. Eu estou falando de uma escrita correta. É por isso que não existe erro de ortografia. Existe erro de grafia. Porque não tem como ser erro de escrita correta. É erro de escrita. Os irmãos conseguem entender? Ortografia, escrita correta. E ortodoxia é o costume, é a opinião, é o tratado correto. Então, quando nós falamos que a igreja é ortodoxa, eu estou falando em uma igreja que prioriza, mantém
e vive aquilo que é correto, aquilo que é a verdade, sem relativizar a verdade. O que é relativizar a verdade? Isso aqui é correto, exceto se for no caso de uma fraqueza, aí eu começo a relativizar. A não ser que a pessoa não estava tão bem, eu comecei a relativizar. Eu estou dizendo que ortodoxia é a defesa daquilo que é correto. A igreja, daqui a pouco nós vamos chegar nas denominações. Eu não estou trabalhando denominações, não estamos falando de denominações. Até fazer essa pergunta, de repente há algum amigo que nos visita que é de outra denominação? Se não te constranger, dá um sinal com a mão, está aqui. Nós temos uma irmã que é de outra denominação, e não estamos falando de denominação, estamos falando de igreja, corpo místico de Cristo. Então, vamos entender, a igreja, ela tem que estar ancorada, amparada, fundamentada na verdade, e conhecereis a verdade. Não existe as verdades, não existe meia verdade, existe a verdade. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Então, quando eu digo que a igreja cristã, genuinamente cristã, se fundamenta na palavra, eu estou dizendo que essa igreja é ortodoxa, ela está ancorada, ela está embasada, ela está alicerçada na verdade. O que seria o contrário daquilo que é ortodoxo? Eu falo do heterodoxo, perdão, minha fluência. Quando eu falo do que é o contrário à ortodoxia, eu estou dizendo de uma heresia, para ficar mais simples, porque todo mundo conhece o termo heresia. Agora vamos pensar isso. O que é heresia para um, pode ser justamente o que se constitui heresia para outros. Vou citar um exemplo. Está sendo feita a transmissão, não quero arrumar nenhuma encrenca com os amigos do Oriente, mas vamos pensar na religião que predomina no Oriente, que tem o seu profeta Maomé. Nós somos uma heresia para eles, percebe? Porque a nossa defesa da verdade é diferente para a defesa que eles têm como verdade. Porque eu estou estabelecendo isso de início? Porque é provável que você já se fez a seguinte pergunta: quantos Deus nós temos? Deus Pai. Quantos Deus Pais nós temos? Há quantos Espírito de Deus? Há quantos Cristo, o unigênito Filho de Deus? Dê a pista, é unigênito. Se um só é Deus, se a Bíblia nos ensina de uma igreja, a igreja universal dos santos, não tem reino em alguma coisa, é a igreja universal dos santos que nós estamos dizendo. Esta igreja, uma única igreja. Aí fica a pergunta: então por que nós temos tantos CNPJs, tantas organizações? Por que nós temos tantas denominações? Alguém nunca fez essa pergunta? Tem coragem de levantar a mão? Ninguém nunca se questionou por que tanto tipo de igreja? Todos nós. É razoável. À medida que nós vamos formando conhecimento, a gente se questiona: por que tantas denominações? Se a igreja está lá na nossa introdução, estou só na introdução, que da introdução nós já vamos ministrando inclusive a aula. Se a igreja, ela é una, ou seja, não é dividida, como eu tenho tantas denominações, se a igreja não se divide? Aula de história, rapidinho. Nós temos uma primeira grande divisão da igreja. É bem provável que boa parte dos irmãos que aqui estão advindo da igreja católica apostólica romana.
por mais que a defesa de alguns fiéis diga que esta é a primeira igreja, nós temos uma cisão, logo no início. Cisão é uma divisão. Nós temos uma divisão logo ao início. Nós temos a igreja ortodoxa católica, ou seja, a igreja correta, partindo do termo ortodoxia, a igreja do costume correto, católico. E por que católico? É latim, é católico, é simplesmente igreja universal. Quando eu falo de igreja católica, eu estou falando de igreja universal. Eu tenho igreja católica romana, sem te deixar confuso, mas correndo risco. Indiretamente nós fazemos parte desta igreja. A igreja universal dos santos, se nós formos puxar pelo latim, é a igreja católica, católica dos santos, a igreja universal dos santos. Mas eu estou falando de igreja católica apostólica romana e igreja ortodoxa. São as duas primeiras na base do cristianismo. Nós conhecemos a história que no período da Idade Média, a igreja católica ela se torna cada vez mais próxima. A igreja católica apostólica romana, ela se torna cada vez mais próxima do Estado. E como Estado, o Vaticano, ou seja, o Papa, determina guerras em nome de Deus, determina quem tem riquezas, quem não tem, determina quem tem acesso à salvação, quem não tem. A igreja, ou melhor, um grupo de fiéis, na Inglaterra, por exemplo, o rei percebeu isso, falou: rapaz, nós estamos mandando dinheiro para o Vaticano, vai tudo para lá, é eles que determinam, em nome de uma fé, olha a estratégia usada, nós vamos criar a igreja oficial do Estado, igreja anglicana. Se você for na Inglaterra, a igreja mais antiga que se tem lá é a igreja anglicana, uma igreja do Estado, oficial do Estado. Porém, o que acontece em 1517? Um padre, Martinho Lutero, ele entende que a igreja católica, ela precisa rever os seus dogmas, e ele coloca isso por escrito, as famosas 95 teses de Martinho Lutero. Lutero não tinha pretensão de criar uma denominação. Hoje a gente fala um novo ministério. Eu brinco dizendo afundar um ministério. Ele não tinha a pretensão de estabelecer uma nova igreja. Lutero simplesmente olha para dentro da sua igreja e diz: a gente se perdeu no caminho e a gente precisa consertar. Os escritos de Lutero, os escritos do francês João Calvino, eles vão provocar ali, entre os fiéis, um movimento de entender: está errado, está errado, está errado, está errado. E Lutero, mesmo não tendo criado o luteranismo, e Calvino, mesmo não tendo criado o calvinismo, os seus estudos levaram a um movimento, e nós temos surgindo uma nova identidade, uma identidade que protesta contra o que está estabelecido. Quem protesta é chamado do quê? Protestante. E aqui surge o protestantismo. O protestantismo, exceto raros casos, como a igreja anglicana, que é ligada ao Estado, o que o protestantismo pensa? Via de regra, tem as suas exceções. O protestantismo pensa: nós tivemos a experiência da igreja ligada ao Estado, não deu certo. O que nós faremos agora? Afastaremos do Estado. Nós não teremos a política do Estado. É isso que o movimento protestante começa. Então, antes de você questionar, se eu fizer a pergunta para os irmãos aqui, se seria saudável unificarmos todos os pensamentos dito cristão, se dissermos que vamos unir todas as igrejas em nome desta união denominacional, é bem provável que aqueles que já estudaram o tema vai olhar para mim e vai dizer: negativo, Adriel. Por que negativo? Porque este é um instrumento que vai ficar para o anticristo. É ele quem vai fazer isso para se tornar de novo, primeiro a religião dentro do Estado, e depois ele mata a religião dentro do Estado. Este é o plano do anticristo. Como que eu sei disso? Porque está na Bíblia. Já aprendemos isso em várias outras lições em escola dominical.
Então, as muitas denominações também nos protegem da influência do Estado. Percebeu? O Senhor Deus permitiu ao longo da história dos últimos 4 séculos, e o Senhor permite este recurso das muitas denominações também para que o Evangelho seja propagado e a igreja não se perca de novo dentro do Estado. Aí agora, já vou aqui aplicando o último tópico da lição. Eu estou falando de denominações que podem compor a igreja. A igreja é uma. A denominação, ela pode mudar de estado, cultura e o gosto. A nossa convenção, aqui, não vou nem pegar longe a convenção, a CJDB, vamos pensar a região sudeste, Rondonópolis, caminha em qualquer outro dos 18 municípios de nossa região, nós vamos encontrar diferenças dentro da nossa liturgia, pequenas diferenças, não é nada que leve alguém para o inferno, não é nada que faça alguém perder o céu, mas é o nosso costume, e é por isso que a grande ideia que eu quero desenvolver para finalizarmos, é a unidade em meio à diversidade. Somos diferentes, somos distintos, porém somos chamados para ser uma igreja. Até aqui os irmãos me entendem? Amém ou não amém? Amém. A igreja é visível. Eu consigo ver a igreja? Sim ou não? Estou olhando. Nós aqui somos a igreja. Porém a igreja é invisível. Por que a igreja é invisível? Porque ela é formada pelos santos que o Senhor Jesus já levou. E essa é a nossa expectativa, de que se o arrebatamento não for coletivo, que ele seja individual. Se eu não subo com todos, eu não me importo em esperar os irmãos. Mas a igreja invisível é a igreja que está já aguardando o soar da trombeta. Então, considerando isso, a igreja é temporal. O que é a igreja temporal? Ela está dentro do tempo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está situada dentro do tempo. Que tempo? Século 21, ano 2024. Nós estamos neste tempo, mas a igreja é atemporal. Os nossos irmãos que o Senhor Jesus já levou, eles não estão neste tempo, eles não estão dentro do nosso calendário, não é mais Cronos, é Kairos. Eles estão no tempo se preparando já para a eternidade, para passar a eternidade com toda a igreja única. Então a igreja ela é atemporal, ela está fora deste tempo, que é os irmãos que já subiram, e por isso ela é invisível. E a igreja ela é visível, formada por nós. Até aqui, amém? Avanço. A igreja, ela tem uma dimensão confessional. Todos sabem o que é confessional? Confessional está ligado a uma palavrinha que nós conhecemos com mais facilidade: confissão, certo? E eu não estou falando de um confessionário. Quando você estuda, ou quando você se propõe a conversar de repente, em uma roda de conversa, você está estudando sobre a Bíblia, e alguém olha para você e pergunta: qual é a sua confissão de fé? Inclusive, irmãos, é por isso que eu sempre indico a declaração de fé. Você está apto para poder dizer qual é a sua confissão de fé? A nossa soteriologia, o nosso posicionamento nos eventos futuros do arrebatamento, isso é a nossa confissão de fé. Eu confesso a fé. Qual é a nossa confissão de fé? A confissão de fé da igreja, ela está fundamentada na palavra Cristo. Então o que nós cremos? Cristo, por exemplo, união hipostática. Que é isso, Adriel? Calma. 100% Jesus, 100% Deus, 100% homem. Confissão de fé. Porque se você disser que Jesus deixou de ser Deus para ir na cruz, você voltou lá para o arianismo, você voltou lá para as heresias dos tempos da igreja primitiva. Se você disser que Jesus nunca foi homem, somente se apresentou como Deus,
você está anulando as Sagradas Escrituras e está chamando-o de mentiroso. Porque a Bíblia diz que ele se fez carne, teve fome, teve sede, teve sono de puxar a almofada para dormir. Só escolheu uma tempestade, mas ele queria dormir. Então tudo nos mostra a evidência 100% homem, 100% Deus. Isto é a minha confissão. Então qual é a natureza da igreja? Na sua dimensão confessional, ela é bíblica, centrada em Cristo. O seu fundamento é as Sagradas Escrituras. No que cremos, irmãos? Nós cremos em um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos que os três são um. E nós cremos que um é três. Nós cremos que Jesus nasceu, fruto da promessa, morreu, resultado da profecia, mas ao terceiro dia ressuscitou. E se da primeira vez deu certo, por que eu vou duvidar quando as Sagradas Escrituras diz que ele volta para buscar a sua igreja? Isso é o que cremos, porque está fundamentado nas Escrituras. Isto é confessional. Eu confesso a minha fé na inerrância. Lembra dessa aula que nós tivemos? A inerrância das Sagradas Escrituras. Eu confesso a minha fé no fundamento da palavra. O que é esta igreja confessional? Nós cremos no Deus Espírito. Cremos ou não cremos no Deus Espírito? Nós cremos na comunicação do próprio Espírito de Deus. Olha a pergunta: quem é que consegue entrar na mente de Deus? Quem conhece a mente de Deus? Quem consegue discernir, se podemos assim expressar, os pensamentos de Deus? Te digo a resposta: o Espírito Santo de Deus é o único. Aí sabe o que esse Espírito Santo faz? Habita em nós e nos comunica a vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, por que a gente é tão teimoso, que a gente deixa a orientação do Espírito Santo, que conhece a vontade do Pai, que conhece o nosso futuro. E pelo menos eu vou ser sincero, quantas vezes a gente acha que a nossa ideia é melhor daquilo que o Espírito Santo claramente já deu a orientação? Percebe como a gente é mesquinho, egoísta, e às vezes achamos que somos melhor do que Deus, quando refutamos a orientação do Espírito Santo de Deus? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem como característica, por ser habitada. Eu gosto desta expressão. Paulo, que escreve isso à igreja de Corinto, e diz: ou não sabeis vós que o seu corpo é templo e morada? Porque o Antigo Testamento, o Espírito Santo vem fazendo visitas ocasionalmente. Sansão precisa de um help, vem o Espírito Santo. Mata o que tem que matar, destrói o que tem que destruir. Davi precisa de um help, vem o Espírito Santo. Os profetas estão vivendo aquele ministério profético, falando inspirados. Veio a mim a palavra do Senhor, ou seja, é o Espírito de Deus trazendo a mensagem. Agora, aquilo que era temporário, aquilo que era esporádico para a igreja, é por isso que o escritor de Hebreus capítulo 11 diz que para nós foi reservado uma promessa melhor e mais excelente. Porque enquanto alguns deles tiveram gostinho do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é habitada, ou seja, em nós o Espírito Santo faz morada. E às vezes a gente esquece disso e canta, pedindo para Jesus nos visitar, o Espírito Santo nos visitar. Ele não quer ser visita, ele quer ser morador. Porque quem visita não pode falar como é que você arruma a casa. Quem visita não pode falar que a casa está suja. Tem um código de visitante, né? Que a gente fala para ele: não repara a bagunça. Agora quem mora, repara a bagunça. Quem mora chama atenção, né, Mônica? Quem mora diz: olha, não pode ficar aqui desorganizado. Não pode estar desta maneira. É por isso que o Espírito Santo em nós, ele faz morada. É para arrumar a bagunça mesmo. É para deixar organizado, é dirigido. A igreja é habitada.
dirigida. Para mim, o maior exemplo de direção está no próprio testemunho de Jesus. Batizou, o Pai veio para o batismo, não tinha foto nem live, então Deus veio, abriu-se os céus, o Espírito desceu em forma corpórea como de pomba, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso cremos e confessamos a Trindade, os três em um único evento, ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é reconhecido diante de todos: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo, a qual eu amo muito. Depois disso tudo, vem o Espírito Santo de Deus. Que coisa boa é estar cheio do Espírito de Deus. Só que o Espírito leva para o deserto para ser tentado pelo cão. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não é sobre onde vou, é sobre com quem vou, é sobre quem está na direção. Então a igreja ela é dirigida e capacitada pelo Espírito. Irmãos, o movimento pentecostal em especial, porque o movimento pentecostal, ele olhou as Sagradas Escrituras, a base, somente as Escrituras. O movimento pentecostal aprendeu com a igreja católica os ritos, as ordenanças, os sacramentos, e nós aprendemos tudo isso. Nós aprendemos que a Bíblia é a fonte, nós aprendemos que na casa de Deus tem o que guardar os pés. É por isso que ninguém fica mascando chiclete na igreja, balinha. Nós sabemos que isso é antiético em qualquer ambiente, em especial na casa de Deus. Nós sabemos que a movimentação desnecessária quebra os sacramentos, os costumes. Nós aprendemos isso. Só que o movimento pentecostal, ele viu algo mais. Foi o Espírito Santo. Como é que faz para a gente conhecer mais dele? Como é que faz para nós experimentarmos dele? E uma das características do movimento pentecostal é a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. A maior parte dos nossos pastores não são os grandes catedráticos das universidades de teologia. Homens simples, homens do povo, trabalhadores comuns. Mas quando pega a palavra para ensinar, a capacidade não provém de nós, mas ela vem antes de Deus. A igreja, ela não é capacitada pelas melhores universidades da nossa nação. A igreja não é capacitada por Harvard. A igreja recebe a sua capacidade pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja, ela entende que o Espírito Santo é a força motriz, é o que move. Leia Atos do Espírito Santo, leia Atos dos Apóstolos e você vai perceber. Os apóstolos intentam ir e o Espírito Santo lhes impediu. Vai não. Atos 13. E o Espírito Santo lhes disse: apartai para mim Barnabé e Saulo. Espírito Santo dirigindo, conduzindo, habitando e capacitando. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela fundamenta-se na palavra, ela tem as Escrituras, só que ela não tem medo de que a letra mate, porque quem explica a letra das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. João 17, e o Espírito da verdade lhes ensinará todas as coisas. Então a igreja, ela aprende, a igreja busca conhecimento, e a igreja caminha guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a igreja genuinamente cristã. O Espírito Santo é a base. E por que que o Espírito Santo é a base? Porque o nosso grande desafio é andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que Paulo escreve à igreja de Gálata, a igreja da Galácia, melhor dizendo, quando Paulo descreve todas as obras da carne, aí ele agora escreve aqueles que andam no Espírito de Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele mostra
todas as evidências de uma vida na lei. O que é a vida na lei? Eu sei o erro, enxergo o erro e não consigo me livrar do erro. Agora, ele prossegue dizendo: porém, se estivermos em Cristo, nós andarmos no Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, um desafio, e como reconhecer a igreja? Como reconhecer a igreja? Eu reconheço a igreja quando ela anda no Espírito. Posso contar um segredo para os senhores? Caso você não saiba, tem muita gente que anda no Espírito e não é da Assembleia de Deus. Com muito respeito à minha igreja mãe, já disse isso para os irmãos. Adriel significa Assembleia Divina ou Assembleia de Deus. Nasci para cá, já veio de fábrica. Mas muita gente anda no Espírito, porque não é sobre a salvação na denominação. A salvação veio para a noiva, a igreja é salva. E como eu reconheço a igreja? Anda no Espírito. Faz parte da igreja os que são guiados pelo Espírito. Por quê? Os que são guiados pelo Espírito. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos a experiência da regeneração, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Não tem como. Tu nasceu com essa carcaça, vai ficar com ela até Jesus voltar. Mas aí Jesus vai dar uma aula para o mestre, porque já é mestre. Eu estou dizendo aquele que nascer da água e do Espírito. O que é regeneração? É aquilo que nós apontamos como conversão. Vamos para o trânsito. Você está trafegando em uma das ruas de nossa cidade, não vou lembrar agora alguma via em específico, mas você está andando e de repente você vê uma seta, aquele Uzinho invertido, para a direita, por exemplo. Aí você sabe, você está em uma pista dupla, você vê o Uzinho, não tem nada dizendo cortado, dizendo que é proibido. O que você sabe? Isso, eu tenho uma conversão à direita. E quando você converte à direita, o que você faz? Você volta na direção contrária de onde você estava indo. Eu ouvi certa vez o pastor Eusébio dizendo, e eu concordo com ele: a igreja não está na contramão do mundo, o mundo que está na contramão, a gente está no caminho certo, nós estamos indo para o céu. Quem está no caminho contrário que está na contramão. Mas quando eu estou na contramão, se eu estou no mundo, se eu estou nas obras da carne, a partir do momento que eu experimento a obra da salvação, regeneração, eu volto. Aí Paulo escreve: o que bebia, não bebe mais. O que mentia, não mente mais. Eu tenho a obra da regeneração. E quem faz esta obra, irmãos? Quem convence o homem da necessidade, do arrependimento, do juízo, desta mudança de vida? Quem é o agente que faz isso? Não é o pastor, não é o missionário, apenas o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. É por isso que a igreja, nós vamos aprofundar nesse tema, mas a igreja ela é missionária, a igreja é militante, a igreja é triunfante. Esta igreja, ela tem o Espírito Santo como a sua principal bandeira. É por isso que a igreja atrai tantas pessoas. Aí agora, quando eu digo a igreja atrai tantas pessoas, eu estou dizendo desse coletivo, nós aqui. É por isso que o templo atrai muitas pessoas, porque o seu vizinho percebeu que o som abaixou, não tem mais música mundana tocando na sua casa. Seu vizinho percebeu que não tem mais grito de pancadaria. Mas algum milagre aconteceu naquela casa. Aí, nas trocas de informações, dos vizinhos, fulano agora está indo para a igreja. Está indo para a igreja? Tá, vou lá. Tenho que ver o que tem naquele lugar, que é tão diferente. E é por isso que no nosso ajuntamento, nós temos muitas pessoas. O templo junta muitas pessoas. Agora preste atenção: nem todos que são atraídos pela obra da regeneração são regenerados.
Te explico. Tem muita gente que acha lindo a transformação que Jesus faz e gosta de estar no ambiente da transformação, mas ainda não foi transformado. É por isso que não é a denominação, é por isso que não é o templo que sobe, é por isso que é a igreja que encontra com Jesus. Porque eu posso ter em um ajuntamento, em um coletivo de pessoas simpatizantes com o Espírito Santo, pessoas que vai dizer assim, até senti um arrepio, a hora que o moço estava louvando, a hora que o pastor estava pregando, mas o arrepio é externo. Se não houver regeneração aqui dentro, não é corpo. Eu vou chegar no corpo. O corpo, ele pode usar um adorno, um relógio, um anel, mas meu anel não é corpo, é um apêndice, está junto com o corpo, mas não é corpo. Para ser corpo precisa ser membro, não é acessório. Para ser corpo, precisa experimentar a obra salvífica e a regeneração da parte do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, eu preciso entender que uma vez regenerado, o cristão passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e capacita. A gente pode voltar na aula de história rapidinho, mas não dorme não. Só para me falar um negócio. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vou dizer da nossa denominação, nós temos muitas lembranças vivas do avivamento da Rua Azusa. Mas só para deixar claro para os irmãos, e aí por isso que eu indico inclusive este material aqui, a grossolar e a formação das Assembleias de Deus, é só para os irmãos entender algo que acontece na Rua Azusa e por que o avivamento nosso, por que o derramamento do Espírito Santo que vem para o Brasil. Gurnaving e Daniel Berg passaram por lá, mas o nosso ensino da doutrina do Espírito Santo não vem de lá, porque lá eles criam na terceira bendição. Isso vem de um ensino de Wesley, da igreja metodista. Qual era a ideia? O Espírito Santo fazia uma terceira obra, é como se fosse um apêndice, algo a mais. Eu recebo a Cristo e depois eu recebo uma segunda bênção, o Espírito Santo. Eu estou ensinando isso para os irmãos, porque na nossa confissão de fé, na nossa doutrina, que horas que eu recebo o Espírito Santo? Na hora que eu me rendo, e todo aquele com a tua boca confessar e crer. Jesus deu este exemplo para os discípulos em João, quando assopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. Por que para os discípulos foi no assopro? Porque não tinha como eles aceitar o Jesus que não tinha morrido ainda. Então eles receberam por antecipação. Mas agora todos quanto crer e confessar com a tua boca, nós recebemos a partir do momento de conversão. O novo convertido já tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar isso claro para os irmãos, porque se eu já tenho o Espírito Santo de Deus, eu já tenho que manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. Já é selado, já tem a garantia. 12:13, que fala sobre o batismo pelo Espírito, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Exatamente. Nós temos o batismo pelo Espírito Santo. Ele é o agente. E nós temos o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, onde Cristo nos batiza no Espírito Santo. Esta é a evidência do falar em línguas em Atos capítulo 2. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que na nossa confissão de fé, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, você já é portador do Espírito Santo de Deus. Fica tranquilo. Mas Adriel, eu não recebi a evidência do batismo com o Espírito Santo. Nunca falei em outras línguas. Como é que fica o céu para mim? Fica lindo, irmão. Quero ver junto contigo. Se você tem o Espírito Santo, nós não chegaremos aos céus pelos nossos dons. Nós entraremos pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Dom. Fiz maravilhas. Dom. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Os irmãos me entendem?
eu acho que pelo grau, vou dizer agora de mim, não é bom o professor falar eu acho, mas vou dizer de mim. Adriel pensa que pela importância do Espírito Santo, eu, Adriel, preciso dar mais moral para o meu amigo Espírito Santo, estudar mais sobre o Espírito Santo, buscar mais estar na completa direção do Espírito Santo. Sabe como é que a igreja primitiva vivia, irmãos? Quando Paulo está lá, minha gravata está torta, a esposa está ali tentando me ajudar. Ficou bom? Não? Vai ficar assim, irmãos, é que eu não vou dar conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar e arrumar gravata para homem não funciona. A gente só faz uma coisa de cada vez. Obrigado. Olha só, quando Paulo vai lá repreender, lembra do Cefas, os filhos de Cefas, tomaram uma pancada do endemoniado, deve estar correndo até hoje, porque a Bíblia não diz que eles pararam de correr, mas é óbvio que pararam. Tomaram uma surra, Paulo não faz uma campanha de oração para poder repreender o demônio, expulsar o demônio. A igreja primitiva está andando, caminhando, e os doentes estão sendo curados, os demônios estão sendo expulsos. E qual é o segredo, Adriel? Segredo nenhum, estão andando completamente dominados pelo Espírito Santo. Nosso problema é que a gente sempre precisa buscar um pouquinho mais, porque a gente anda na reserva, se assim posso expressar. A gente, ao invés de andar de tanque cheio, abastecido completamente pelo Espírito Santo, a gente quer andar na reserva. Irmãos, o Espírito Santo está aí, temos todos bebido de uma mesma bebida, a fonte é inesgotável, a fonte não se acaba. Vivemos, pois, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Avanço. Uma igreja bíblica é fundamentada pela palavra, que é inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Aí, irmãos, sejamos sensíveis, tá bom? O Espírito Santo disse: apartai-vos a mim, Paulo e Barnabé. Busca o texto para entender. Não é uma voz que se ouviu, como de Mateus capítulo 3. Quando o Espírito Santo disse: apartai-vos a mim, a Barnabé, a expressão no grego é alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus disse. Aí só cuidado para você não se tornar um crente da natureza orgulhosa. Se o Espírito Santo não falar aqui no meu ouvido, não vai usar o pastor Jairo para falar comigo. Tu larga de ser bobo, com todo respeito. O Espírito Santo usa homens cheios do Espírito Santo de Deus para poder conduzir a igreja do Senhor Jesus. É para isso que o Senhor deu a nós pastores cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que as nossas lideranças é requisito serem cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela tem a sua dimensão local e universal. A igreja local é a igreja da comunidade. É claro para nós o termo comunidade, né? Centro comunitário, lugar de convivência, lugar onde somos reconhecidos. Quando eu falo em igreja local, eu estou dizendo da igreja que é vista. Em toda cidade, na mesma rua, conta-se a história que você acha pelo menos 3 denominações. Uma delas é a Assembleia de Deus e tem um bar também, do Senhor João ou do Senhor Zé. Mas eu sei que naquele local, eu afirmo assim: aqui é a igreja dos crentes. Outros usam a expressão: essa aqui é a igreja dos católicos. Eu reconheço a localidade, só que não é apenas território ou espaço geográfico, quando eu falo desta visão da igreja local. Paulo escreve as igrejas locais, nós temos essa referência à igreja de Corinto, que é o texto que nós estamos lendo. Inclusive Paulo disse: eu estou escrevendo porque se eu for o negócio vai ficar feio, não estou muito bem com vocês. Veio ao meu conhecimento, naquela época eu já tinha informação, não tinha nem WhatsApp, mas já tinha chegado a informação para Paulo, que o negócio em Corinto não estava bem. Paulo escreve então uma carta. A comunicação à igreja local e o reconhecimento da igreja local é tão importante que João vem com 7 cartas para 7 igrejas locais. Então estou te dizendo que a igreja, ela é visível.
A igreja, ela é comunitária. Quando eu digo que a igreja é comunitária, eu estou dizendo que a igreja, ela faz parte de uma comunidade. E quando eu falo que a igreja se forma esta comunidade, nós estamos falando uma comunidade de crentes. O termo eclésia é ex, tirado para fora, é tirado de uma comunidade de pessoas, de uma sociedade, para uma comunidade de pessoas que comungam da mesma fé. Se os senhores forem uma noite de sábado, ou sexta-feira à noite, na Lions Internacional, os senhores vão ver várias comunidades. Tem os motoqueiros, os de verdade, tem os do grau, que é as motinhas mais simples. Você tem o grupo que fica na praça, você tem comunidades, grupos que comungam da mesma visão, lá no mundo. Uns que falam, nós vamos se reunir aqui porque aqui a gente vai fumar narguile. Estou dizendo do mundo. Outros se reúnem no outro canto porque eles não gostam da fumaça. Uns dizem, eu gosto desse estilo de música. Outros dizem, eu não vou neste lugar porque lá toca rock. E eu gosto de música sertaneja. Estou usando um exemplo lá. O que é a comunidade dos salvos, a comunidade dos crentes? Por que a gente se junta aqui? Porque a gente é doido, né? O evangelho é loucura. A gente ouve aquilo que os outros não ouvem. A gente sente aquilo que os outros não sentem. A gente tem visão daquilo que os outros não têm visão. Então o que faz com esse povo? Ou interna ou vem para a igreja. A gente fala com quem a gente não enxerga. Não preciso de estar diante de uma imagem para falar com Deus. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Aí está vendo? Todo mundo. Por isso que está todo mundo aqui. Se você não acreditasse nisso, você não estava aqui. Você estaria em uma outra comunidade. Você estaria em um outro ambiente. Então a igreja comunitária é a igreja que reúne particularidades comuns. Mas Adriel, tem alguns aqui que eu não concordo com tudo com que ele pensa. Eu sei, que bom. Isso não te faz, Maria vai com as outras. Aliás, talvez eu não estou concordando nem contigo. Ótimo, que bom. Se você concordar tudo comigo e não conferir depois na lição e na Bíblia, está errado, você não está estudando direito. Você pode contrapor, você pode argumentar. Então como que a igreja ela é uma com este grupo de diferentes? Como é que isso funciona? Como é que isso dá certo? Como que essa comunidade de crente, em diversos locais, pode formar um? Aqui a igreja de Rondonópolis tem os seus desafios. Amém ou não amém? Amém. E vou te contar um negócio. Se você for para outro lugar, vai ter também os mesmos desafios. Às vezes, vai ter o mesmo problema. Com muito respeito. Porque talvez você possa ser o problema. Aí você acha que você vai mudar de lugar para poder fugir do problema, e se o problema foi você? Então, todos os lugares, a comunidade tem problemas e virtudes. A nossa igreja tem as suas virtudes, amém ou não amém? Temos as nossas virtudes. E as outras comunidades também têm as suas virtudes. As outras comunidades têm os seus dilemas, problemas e virtudes. E cada uma tem a sua metodologia. Aqui mesmo, nós temos as nossas comunidades. Tem congregação que se você chegar, quem começar o culto vai dizer, amém, irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O outro começa cantando, em espírito, em verdade, canta. É um costume diferente. O outro já começa, eu cumprimento a amada, eleita, adornada, santificada, coloque de pé, já ora, tal. A mesma igreja, comunidades diferentes, mas em um mesmo propósito comum, amparado pela mesma base. Eu estou mostrando para os irmãos, já finalizando, porque nós não somos programados para aceitar o diferente.
nós mesmos. Nasce uma espinha diferente, você já fica chateado. As outras você já estava acostumado, mas essa no nariz precisava. Vai ficar diferente do restante. Nós somos programados em pensar uniformidade. Mas Deus não fez robô uniforme, senão Ele não tinha nos dado livre-arbítrio. Não esqueça da bênção do livre-arbítrio. Não esqueça da bênção e da consequência do poder de escolha. Do poder de escolha. Então a igreja tem dinâmicas diferentes. É formada por todos os cristãos, já expliquei isso. Eu quero avançar aqui para trazer a dimensão da igreja indivisível. Vamos na Bíblia de novo? Está tudo na Bíblia, na verdade, né, irmãos? Mas só 1 Coríntios, capítulo 12. Que aí eu já encerro aqui no horário que nos foi dado. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja especial. A igreja de Corinto conhece a respeito dos dons? Sim ou não? A igreja de Corinto tem dons? Riquíssima. Dos 9, 10 estava lá. Estavam os 9 lá. A igreja de Corinto conhece. Aí Paulo escreve inclusive 12 dizendo: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Mas a igreja não tem todos os dons? Sim ou não? Então a igreja sabe que existe dom? Sim ou não? Sabe. Então Paulo vai tratar do quê? Paulo não vai explicar para a igreja que existe dom. Paulo vai explicar como que se usa os dons. A finalidade dos dons. Quem dá os dons? O nosso problema, nós, pentecostais, nós sabemos dos dons. Cremos na atualidade dos dons. Mas tem gente que pede o dom da cura e fica em casa. Não ora por um doente. Ué, o dom não é para mim, o dom é para servir. O dom é para ir. Alguém pede a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, mas se você falar assim, vou te dar uma oportunidade para trazer uma palavra, pregar, uma saudação, Deus me livre, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Como é que eu exerço então este dom? É isso que Paulo vai escrever à igreja de Corinto. Não vou me ater no uso dos dons, só quero deixar claro que há diversidade de dons, que os dons, eles são dados pelo Espírito Santo, verso 7, a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Não tem como você devolver, porque é presente. Mas então não pede se você não vai ser útil. Quer dom? Queira ser útil na obra do Senhor. O dom é dado para o que for útil. Agora, do versículo 12 em diante, depois que Paulo explica que um é só o Espírito, que os dons são diversos, Paulo ele vai mostrar agora a importância da unidade. Como que essa igreja é indivisível. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Irmãos, Paulo já usou a palavra eclésia. Paulo já usou a palavra comunidade. Já usou a palavra organização no grego. Paulo, para falar de igreja, ele poderia ter usado essa expressão, que apontasse para uma organização, para uma entidade. Mas Paulo usa a expressão soma, corpo. Então Paulo está mudando o nível do que ele está ensinando. Pega 1 Coríntios, capítulo 1, até o capítulo de número 11, e você vai ver uma igreja boa de peia. Um povo brigão, um povo contendeiro, dividindo o time, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Paulo, o outro do irmão Lázaro, eu sou de Jesus, cada um para um lado, e os piores eram os de Jesus, por incrível que pareça, era o maior espírito de divisão. Até aqui Paulo está só exortando, Paulo está só tentando passar remédio. Aí aqui Paulo vai dar a solução para que a ferida se estanque, para que não seja paliativo. Paulo,
Nós somos como um corpo. Um corpo formado por vários membros. Tem alguém aqui que veio de Fortaleza, Recife? Algum irmão que veio de lá? Não de férias, mas que veio da região. Não tem. Mas eu pesquisei. Tem uma história, conta-se uma história lá de um tal, uma lenda, tá, irmãos? Uma lenda, não vai ficar com medo não. É de lá. Década de 80 contava de uma tal de perna cabeluda. Diz que era uma perna, uma assombração, que tinha um olho, saía andando pela rua, batendo em gente e tal, e o povo tudo com medo dessa perna cabeluda. No segundo tópico deste ponto, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, fala bem assim: se um membro do corpo tentasse ser autônomo, sem depender de ninguém, esse membro seria uma monstruosidade. Você consegue imaginar uma perna com um olho, boca, andando, falando? Consegue imaginar um trem desse? Você teria como lidar com algo disso? Agora eu te mudo a pergunta. E um membro que acha que só ele sabe a verdade, e é partindo do achismo dele. Um membro que só ele é importante. Um membro que, se Jesus quiser, eu estou aqui, a quarta pessoa da Trindade. Acabamos de constituir em 4. Eu represento. Seria uma monstruosidade um membro do corpo querer funcionar sozinho. Eu preciso de 9 irmãos, rapidinho para me ajudar. Aqui o pastor José, pastor Jairo, a irmã Mônica está vindo ali também, irmão Benedito Carlos, a irmã Miriam também está vindo. Meu tempo esgotou, rapidinho, irmãos, que agora a culpa é de vocês. Entregam para a irmã Miriam, aqui. Vamos lá. Por gentileza, da onde vocês estão aí? Pode ficar lá na frente também, pastor Marcílio. Mostra para nós o que é isso aí, que vocês estão nas mãos. Deixa a gente entender. O que é isso, irmãos? Nada, não estou entendendo nada, só letras. Dá para formar alguma coisa com isso? Parece que eu vejo um U. Se de repente o U for lá para o lado da irmã Miriam, vai lá. Vocês são inteligentes, forma unidade, que meu tempo acabou. N, unidade, N, para o lado do irmão. Vai lá, rapidinho. Espero que eu tenha imprimido todas as letras, né? Irmã Miriam, só é a última. Unidade. Levanta. Tem um espaço em branco aqui. Pastor Marcílio, eu acho que o senhor vai ficar melhor ali, no final. Do lado da irmã Miriam. Levanta. O que está escrito ali, irmãos? O que está escrito? São quantas pessoas? Quantas pessoas? 8, 9. Tem 9 pessoas ali, né? Se eu não contei errado, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. 8 pessoas. Contei errado. Estou contando o Espírito Santo. 8 pessoas, mas o que está escrito? Unidade. São quantas pessoas? Cada um representa uma letra. Cada um tem um dom. Cada um tem um chamado. Cada um recebeu um dom do Espírito Santo. Mas aí o pastor Marcílio fica aqui, mas e o meu? Não falo em línguas, não profetizo, mas faz parte do corpo místico de Cristo. Recebeu o Espírito Santo. Você pode não ter ainda recebido nenhum dom, mas você faz parte da unidade. A unidade no meio da diversidade. Eu tenho mulheres, eu tenho com muito respeito pouco cabelo, quase nada de cabelo, eu tenho muito peso, pouco peso, eu tenho diversidade, mas a diversidade forma uma unidade. Em um lugar a gente bate palma, no outro lugar dá boa noite, o outro dá graça e paz, o outro dá a paz do Senhor. Mas se todos estiverem amparados nas sagradas escrituras, a igreja, a unidade será arrebatada para morar com o Senhor Jesus nos céus. Amém, irmãos? Somos diferentes, nós temos as nossas diferenças, nós temos o dia que a gente acorda estressado, mas a gente vem para a igreja, não para ver o tamanho da birra do um, do outro. Nós viemos para a igreja, para a escola dominical, para sermos unidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pela minha oportunidade.
Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo e excelso nome do Senhor. Quantos podem adorar a Deus por esta maravilhosa e abençoada Escola Bíblica Dominical, esse ensino maravilhoso? Amém, irmãos? Glória a Deus.